Hoje a gente vai conversar com o Daniel Pérez, que é doutor em filosofia pela USP e professor de filosofia na Universidade Federal da Bahia. A gente vai falar sobre educação, sobre os montes das federais por esse governo agora na figura do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, sobre filosofia, sobre outros assuntos que aparecerem no caminho aqui. Então acompanhe, gente. Muito obrigado por falar com a gente aqui, Daniel Pérez, e vamos falar sobre filosofia, sobre educação, porque é um assunto que está muito complicado no Brasil hoje, né? Primeiro eu quero saber de você aqui, na sua carreira como professor, né, o tempo que você está dando aula, se você já viu um cenário parecido com esse agora, com esse ministro da Educação, com esse governo agora, com esses cortes na educação, como é que é a sua experiência com isso e como vocês estão lidando também com essa questão agora na Federal da Bahia? Olha, eu comecei a dar aula muito cedo, né? Eu comecei a dar aula na UFBA em 94, então já vão aí 25 anos, né? Na verdade, eu peguei os governos de Itamar Franco, né, Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora esse novo governo, né? Não há a menor dúvida, quer dizer, eu não recordo, né, de nada comparável ao que a gente está vivendo agora. Mesmo o governo Fernando Henrique, que foi um governo, para muitos, complicado, não dá para comparar, tá certo? O governo Fernando Henrique colocou uma série de, digamos assim, de uma agenda, né, muito focada na pesquisa, na excelência, né, e as universidades conseguiram responder a isso, tá certo? Não houve nenhum tipo de perseguição ou de tentativa de destruição das universidades. Ele simplesmente colocou uma agenda. Olha, as universidades precisam melhorar a sua pesquisa, os professores precisam se qualificar mais, e nós respondemos a essa demanda, tá certo? As universidades hoje são muito diferentes das universidades dos anos 80, dos anos 90, né? Não é à toa que nesses mais de 25 anos, né, a pós-graduação cresceu de um modo incrível no país, tá certo? E não só em termos quantitativos, em termos qualitativos também, porque você passa a ter não mais um centro, mas você passa a ter diferentes centros no país, tá certo? Então, Mas, não tenho dúvida, quer dizer, esse governo, você pode até colocar o mesmo período da ditadura militar, né? Eu acho que esse governo é, de todos os governos na história do país, aquele que mais representa uma ameaça às universidades. porque é uma agenda anti-intelectual, na verdade, né? É uma agenda É. anti-professor. Eles estão querendo realmente atacar vocês, não apenas enquanto instituição, mas também como pessoas, né? Você vê uma perseguição de fato ao conhecimento. Em quais frentes você tem sentido que tem havido esse ataque, né? Em quais sentidos? Uma tem a ver com as verbas, né? Com o corte Uhum. na verba que ocorreu, mas quais outros aspectos que têm sido visíveis também? O corte de verbas é evidente, isso é um ataque, tá certo? Né? Ontem mesmo estava se vendo notícias de que algumas universidades vão ter dificuldade já de, enfim, iniciar o segundo semestre. A maior delas, que é a UFRJ, parece que está com dificuldade de fechar o mês de agosto, né? O CNPq também tem tido, a gente tem sofrido bastante, né, em termos de restrição de verbas para pesquisas, né? Praticamente você não tem mais editais abertos no CNPq, né? Todo o programa agora de qualificação, né, de pós-doutorado, professores visitantes, mesmo doutorados no exterior, né, pesquisadores que deveriam estar agora saindo, simplesmente tiveram seus projetos frustrados, né? Porque ainda que o edital tivesse na praça, que os projetos tivessem já sido julgados, né, o que consta é que o CNPq suspendeu, digamos assim, a implementação desses recursos, né? E alguns editais foram simplesmente desaparecendo, né? Na área de ciências humanas, por exemplo, havia um edital específico, né, que era o edital Universal Ciências Humanas. Não foi de agora, já tem
alguns, pelo menos eu não, acho que 2 anos, né, que ele não vem sendo renovado, né? Mas a situação só vem se agravando, né? E a gente não vê das autoridades, né, o empenho em tentar reverter esse quadro, né? O ministro da Ciência e Tecnologia, né, parece que está confortável, né, com as notícias de que as verbas do CNPq vão sendo reduzidas, e você não vê empenho da parte dele, pelo menos você não vê publicamente, em reverter essa situação, muito pelo contrário, né? Esse episódio novo, né, essa exoneração do presidente do INPE, isso também é um ataque à academia. Quer dizer, alguém que estava fazendo um excelente trabalho, tá certo? Né, e se vê exonerado, né, porque contrariou, tá certo? Diretrizes do governo. Quer dizer, os institutos de pesquisa, as universidades, elas têm que ter autonomia frente ao poder, tá certo? Sim, Quer dizer, na verdade você observa isso em diferentes em vários campos. sim, na verdade a proposta é a mesma, né? Esse É mesmo, retrocesso, né? O é mesmo. obscurantismo. E um dos programas que eles estão agora defendendo é esse Futuris, né? O que é isso? E como isso vai afetar a universidade? Olha, o que é de... Veja, a ideia basicamente me parece a seguinte, tá certo? Você tem um quadro de restrição orçamentária, tá? Criou-se então esse programa, né, que vai procurar buscar no mercado, né, financiamento para as universidades, tá? Não só no mercado, parece que também o Estado, a União entraria, tá certo, com um aporte de recursos significativo, acho que insuficiente para o que eles querem, enfim, que é criar um fundo a partir do qual as universidades então seriam sustentadas, né? E isso do lado financeiro, tá certo? Né? A outra parte do Futurice é a questão da gestão, que eles avaliam que as universidades têm um problema de gestão, né? Então, a ideia é criar uma organização social, uma ou mais de uma, nada disso é claro, tá certo? E essas organizações sociais, então, passariam, digamos assim, a tomar conta da parte administrativa da universidade, tá? Seja das atividades meio, né, toda a parte da burocracia, que cuida de pagamento de contas, de licitações, parte de limpeza, de manutenção, mas o projeto, e isso é que mais assusta, mais preocupa, tá certo? Abre brecha para que essas organizações sociais também contratem para as atividades fins da universidade, ou seja, que contratem professores e pesquisadores, tá? Então, não é muito, digamos assim, difícil de imaginar o que vai acontecer ao longo do tempo, tá? Basicamente, a União ficaria com a folha de pagamento das universidades, tá? Ou seja, ela ficaria com o salário dos atuais professores, tá? Tudo aquilo que é, digamos assim, custeio discricionário, ou seja, aquele recurso que não é obrigatório, né, passaria para ser captado através desse fundo, né, e gerido por essa organização social, né? Ocorre que, como essa organização social ela vai também ter a possibilidade de contratar professores, o que se imagina é que, ao longo do tempo, né, a universidade pare de contratar professores e todos os novos serão contratados via OS. Então, o que que acontece? Você vai ter uma privatização por substituição, tá certo? Né? A organização social vai, aos poucos, tá, ocupando o espaço que hoje é da universidade, né? E a gente vai ficar, tá certo? Simplesmente a união com a folha de pagamentos, né? Que ao longo do tempo vai deixar de existir, porque nós somos finitos, tá certo? Né? Um dia Sim. eu vou morrer, um dia eu vou deixar de custar ao Estado brasileiro, né? Então, o futuro
tem vários problemas. Um desses é essa incerteza, o que exatamente se pretende com ele, né? Se é simplesmente diversificar o financiamento ou se num médio prazo, já haver um movimento de substituição da universidade pelas organizações sociais, que são instituições privadas, tá certo? Que vão contratar a partir desse fundo público-privado, né? Enfim. Eu imagino que eles têm como referência, talvez, né, pelo menos argumentativamente, que isso tem a ver com as práticas no exterior, né, de iniciativas público-privadas, universidades que recebem financiamento público, mas também têm mensalidade, então seria um centro de excelência com a lógica de mercado, né? Então, a minha pergunta é se a gente pode pensar na educação superior com a lógica do mercado, se faz sentido fazer isso, e para quem está fora da universidade, eu acho que é importante também pensar quais são as consequências disso, né? Como isso vai afetar, por exemplo, a formação dos alunos ou a inserção desse pessoal no mercado de trabalho depois? Como isso vai afetar a sociedade depois? Eles gostam muito de dar o exemplo de Harvard, né? Como se Harvard fosse, né, aquele modelo mais bem sucedido, né? Aquele modelo que, enfim, universal, né? Se a gente pega Harvard, né, Harvard foi fundada em 1630 e poucos, tá certo? Então ela é fundada antes mesmo de haver Estados Unidos da América, né? Ela é mais antiga do que os Estados Unidos. Né? E ela foi fundada, né, com o objetivo de quê? De formar justamente, né, uma elite, né, de dar uma formação, né, àqueles colonos que então iam da Inglaterra para os Estados Unidos. O objetivo de Harvard nunca foi, digamos assim, competir no mercado. Tá certo? Né? E ela foi criada a partir de grandes doadores, a partir da iniciativa de grandes doadores. Stanford, a mesma coisa, né? Que é um outro exemplo que eles gostam de dar, é uma universidade mais recente. Né? Mas Stanford foi criada, por exemplo, pelo barão da ferrovia norte-americana, né? Que ele pegou toda a fortuna dele, né? E depositou e criou a Universidade de Stanford. Então, são grandes, digamos assim, doações privadas na fundação dessas instituições. Nós estamos falando de uma instituição no novo mundo, tá certo? Mas que já tem mais de 300 anos. A nossa universidade tem pouco mais de 50 anos. Né? O Brasil não tinha praticamente universidade, né? No século XX é que vai começar. Né? O século XIX inteiro você tem cursos superiores, mas universidade você não tem. Então é uma experiência muito jovem. Então se cobra dessas instituições, que têm pouco mais de 50 anos, uma tradição que é impossível elas terem. Tá certo? Né? E se você pensar que em tão pouco tempo, quanto se fez, chega a ser falta de honestidade intelectual. Né? Você diz, olha, a universidade brasileira é deficiente, a universidade brasileira tem problemas. Tem problemas? Tem. Né? Mas o país tem uma série de problemas. E a universidade não poderia ficar, tá certo? À margem desses problemas. Né? Agora, são instituições muito jovens, né? Com experiência ainda, né? A ser consolidada. Né? Então, se falar competir no mercado. Veja, a educação não pode ser vista, tá certo, pelo critério do lucro do mercado, o ganho que uma universidade produz para uma sociedade, né, é imaterial. Né? No fundo, é uma contribuição para a cultura como um todo, para o desenvolvimento do país, né? E não para um ganho mercadológico aqui ou ali. Tá certo? Quer dizer, no fundo, é um projeto de país que a universidade representa. Né? Você mencionou a questão ali da elite, né, no caso de Harvard, formação de uma elite, e eu ouvi o Olavo de Carvalho, que é o guru desse governo, dizendo que a educação superior ela não é um direito, ela é um privilégio. Então você observa de fato que é fechar oportunidades que eles querem, né? Talvez na contramão do que tem havido nos últimos anos, que foi uma inserção de uma classe que não entrava na universidade ou que tinha muita dificuldade para isso, e agora você tem realmente uma reação para evitar esse acesso, não?
Não, isso eu não tenho a menor dúvida, tá certo? Eu acho que a universidade ela é, em grande medida, um alvo, porque ela é o grande instrumento, a grande política de inclusão social do país, que deveria ter sido feito, diga-se de passagem, há muito tempo, né? Tá? Mas a gente só conseguiu realmente, né, implantar essa política muito recentemente. Tá? E tem uma coisa curiosa nisso, né? Porque no momento em que o Estado, tá certo, decide por essa política de inclusão através das cotas, tá certo? Você também tem uma política do governo que acaba se constituindo uma política de Estado, que significa dobrar a vaga das universidades. Então, do ponto de vista, digamos assim, real, não houve uma única redução de uma única vaga, tá certo? Quer dizer, porque você dobrou. Então, de fato, você hoje reserva 50% das vagas para a cota, mas não de 100, mas do universo de 200. Percebe? Então, as 100 permanecem lá. Né? Isso não se leva em consideração, quer dizer, houve uma ampliação. A minha universidade, a UFBA, tinha, se eu não me engano, algo próximo de 14 mil estudantes antes do Reúne. Hoje são 40 mil estudantes. Tá E certo? você observou essa mudança da demografia, a Ah, mudança até de preocupações muito, também. muito, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mesmo na Bahia, que é um estado negro, né, a presença, né, de estudantes negros da universidade era reduzida, sobretudo se a gente comparar, tá certo, com a proporção de negros na população baiana. Né? Hoje, já não, a universidade ela é muito mais colorida, muito mais diversificada. Né? Você tem, de fato, pessoas ali, e isso faz toda a diferença. Tá certo? É muito importante isso. Né? Para você criar o quê? Um país um pouco mais igualitário. Né? Para você combater essa desigualdade, que o nosso país é uma coisa pavorosa. Né? Já que a gente mencionou o Olavo aqui, eu quero entrar nessa questão aqui, foi como eu te conheci, na verdade, né? Foi quando eu comecei a te acompanhar também no Twitter, que foi uma reportagem do Globo que chamou 3 professores, entre eles você, para falar sobre Kant e como o Olavo de Carvalho, como disse que é o guru desse governo, né, que tem ideias estapafúrdias, como ele não entendia o Kant. E você foi processado por causa disso, né? Qual é a história? Conta um pouco essa história de como foi o chamado para essa reportagem, né? O que você observou assistindo às aulas do Olavo e como é que acabou no processo, né? Por quê? Olha, na verdade foi por acaso, né? Quer dizer, algumas pessoas foram contatadas para dar essa entrevista, né? E por uma questão ou outra acabaram recusando. O repórter então me indicaram, o repórter entrou em contato comigo e eu acabei topando, né? Porque eu acho que ainda que seja uma figura, né, que, enfim, não merece, né, que a gente se detenha nele como intelectual, ele não tem um trabalho intelectual sério, de repente ficou, tá certo? Ocupando um espaço, né, e já não dava mais para ignorar, né, a presença e o malefício, né, que ele estava provocando. Né? Bom, aí o Dimitrios entra em contato comigo, a gente entra, né, no espaço virtual lá do curso dele, né, e aí se depara com 600 vídeos, é uma coisa... 600 vídeos sem nenhuma indicação, né, o que é o que. A gente encontrou na internet um certo roteiro, né, desses vídeos, né, e aí conseguimos identificar, e aí, olha, vamos ver esse aqui, né? Aí eu assisti, ele assistiu, depois a gente conversou. Né? A gente escolheu o vídeo sobre onde ele, em tese, né, estaria comentando um texto de Kant, um texto que eu conheço relativamente bem. Né? Então, olha, vamos assistir essa aula e ver o que é que sai daí. Né? E realmente é assustador, quer dizer, né? Não há nenhum cuidado em
comentar o texto, em compreender o texto, né, e sim de utilizar o texto com o fim de vender a ideia, aí sim, né, esse é alguém que vende, tá certo? Né, de tentar justamente o quê? Transformar Kant num certo espantalho, né, para que ele possa, então, né, apresentar aquilo que ele julga ser a sua filosofia. Agora, não tem filosofia nenhuma, quer dizer, são algumas ideias, né, que ele apresenta, todas muito, como é que eu poderia dizer, esdrúxulas, em geral. Né? Olha, quando você pensa um filósofo, né, cujo grande argumento contra aqueles que procuram estabelecer algum tipo de diálogo com ele fulano não tem capacidade de me compreender, olha, provavelmente ele que não tem capacidade de expor as ideias, porque não tem ideia para expor. Essa é a verdade. Tá certo? Quer dizer, ele é do meu ponto de vista, né, um charlatão, né, alguém que ganhou espaço, porque nós da universidade, né, não percebemos que esse espaço que a gente está dividindo agora, que é um espaço fundamental. Tá certo? Hoje em dia, se você quer ocupar, se você quer realmente ter contato com o público, você não pode mais ficar restrito à sala de aula, né? Nem os artigos especializados que a gente publica, né? Tem que ter esse contato, podcast, vídeo, né, para de fato divulgar ideias, que sejam ideias bacanas, né, enfim. Né, esse é um espaço de diálogo, um espaço público também. O que a gente fala aqui é que eles combateram uma guerra cultural sozinhos. Porque eles ocuparam Sim, esse espaço na internet, sim, eles é, propagaram suas ideias insanas, porque algumas são insanas, completamente são, insanas. são. Algumas até fazem até coerência, você pode até tentar entender, mas algumas são completamente desconectadas da realidade. E eles conquistaram esse espaço aqui e eles venceram essa guerra por WO, porque a gente não Sim, participou dessa guerra. sim, sim. E daí o E, processo. Pode falar, pode falar. não, em parte, porque são figuras tão, para dizer um termo leve, desagradáveis, tá certo? Que você não quer ter contato. Né? O próprio Olavo de Carvalho, quer dizer, olha, como é que você vai debater com uma pessoa que 5 minutos depois está lhe xingando na internet? Tá certo? Foi o que aconteceu comigo, tá certo? Né? Eu dei entrevista, 5 minutos depois ele já estava me xingando, né? Aí eu escrevi um texto. Aí piorou mais ainda. Né? Ele está me processando. Eu não fui notificado desse processo. Né? Eu fiquei sabendo, na verdade, desse processo pela mídia. Tá certo? Entendi. Foi uma notícia que, né, foi assim que eu tomei conhecimento. E parece que ele já precisou refazer a inicial 2 vezes. Né? Foi o seu caso que ele colocou um monte de insultos. Foi. Porque acho que do Dunga também ele fez isso, né? Porque o Christian Dunga também está sendo processado, ele também fez a mesma coisa. O Christian já saiu a sentença, ou seja, o juiz já diz que não tem cabimento. Tá certo? É isso que você observa, né? É uma estratégia tão ofensiva que eles vão É, lá, agridem a pessoa e quando tem uma resposta eles se sentem as vítimas. Daí eles vão isso, lá e... Mas isso. assim, ainda a ver com isso, a gente está vendo um momento agora de obscurantismo, né, de retrocesso. Eu não vou nem dizer medievalismo, porque os medievais eram muito mais racionais do que essa turma Muito aí. mais, sim. Mas, assim, você vê um processo de destruição de direitos e destruição de conhecimento. Você imagina que o Olavo e o Bolsonaro e alguns outros expoentes desse momento agora, eles são sintomas de um ciclo de retrocesso, de obscurantismo, ou eles são a causa disso? Eles são agentes disso? Pô, essa é uma pergunta difícil. Né? Por que é uma pergunta difícil? Porque, primeiro, não é um episódio que esteja, não é um evento que esteja ocorrendo apenas no Brasil. Está ocorrendo nos Estados Unidos, está ocorrendo na Hungria. Né? Acabei de ver hoje uma notícia na Itália, que a Universidade de Bolonha, que é uma das universidades mais antigas
do mundo está sendo atacada, está sendo cobrada por ter alguns de seus professores publicados contra um político de extrema-direita italiano, né? Então, de fato, você tem uma onda anti-intelectual num cenário mundial. Então, não digamos assim, privilégio nosso, né? Eu acho que no caso do Brasil, há alguns componentes que tornam o nosso caso talvez diferente. Primeiro que é a ditadura militar, né? Na verdade, imaginava-se, né, que esse era um passado que tinha sido superado, né? E o que a gente percebe é que não, né? É que, na verdade, né, para muitas pessoas, né, essa é uma questão ainda aberta, né? Imaginava-se que a transição tinha sido feita, né, e agora percebe-se uma série de pessoas querendo rever, seja o papel de algumas figuras durante a ditadura, seja até mesmo certas políticas como a de indenizações às vítimas de tortura, de pessoas que foram exiladas, que foram, enfim, perderam seus empregos e tal, por perseguição política. Eu até publiquei um texto, na verdade, se a gente parar para pensar, o Olavo, em 91, né, ele dá um curso no Clube Militar, ele faz uma conferência no Clube Militar, né, e nessa conferência, né, ele justamente aponta para o que a ditadura teria, digamos assim, não percebido, né, que foi a guerra cultural. É como se, né, se eles ocuparam um poder político por 20 anos, culturalmente, né, eles saíram completamente derrotados. Né? Eu acho que um pouco o que a gente vive hoje, né, é justamente essas pessoas, né, querendo, né, de algum modo, reviver, reabrir essa questão, né, e eu acho que vamos ter que enfrentar isso. Não há muito, não há alternativa. Né? Ia reviver uma ilusão, na verdade, né? Tipo, é um simulacro do que eles imaginavam que era naquele período, né? Claro, claro. Houve resistência armada à ditadura? É claro que houve. Né? Eu não conheço ninguém que tenha participado da luta armada que negue que tenha havido a luta armada. Né? Agora, interessante é que as pessoas que cometeram os crimes do lado do Estado, torturando, essas se recusam a aceitar a sua responsabilidade. Digam, olha, sim, cometemos, foi um erro, foi um equívoco, né? Precisamos resolver essa questão. Né? Eu acho que a gente nunca passou por esse diálogo, sabe? Né? Eu acho que a anistia foi um pouco, olha, vamos esquecer, não vamos tratar da questão. Se esquivar de confrontar Se esquivar. Porque não se trata, eu acho que não se trata de reabrir a questão no sentido punitivista, sabe? Não vamos punir militares que participaram criminalmente. Não, mas é preciso tratar, é preciso falar. É preciso dizer, olha, o senhor Brilhante Ustra foi um torturador, e foi um torturador brutal, tá certo? Né? Pessoas na esquerda, né, também cometeram atos de violência, cometeram. Foi um período, tá certo, em que a linguagem da política ali passou pela violência dos dois. Né? Agora, começou, tá certo, pelo quê? Pela tomada do Estado, né, pelos militares, isso aí com o apoio de civis. Tá certo? Mas a ruptura democrática não foi dada pela esquerda, foi dada pela direita. Sim. E agora, nesse momento atual, você observa
que tem havido uma resistência eficaz da oposição, seja oposição política ou intelectual? A gente está conseguindo confrontar realmente de maneira satisfatória os desmandos do governo, tanto na área da educação como em outros campos? É difícil dizer assim. Eu acho que, na verdade, vamos pegar o caso da educação. Na verdade, no caso da educação, a melhor oposição quem fez foi o próprio governo, começando, tá certo, pela nomeação do Vélez, que ele conseguiu duas coisas, ele era incompetente tanto intelectualmente quanto administrativamente. Bom, agora vem o Weintraub, que, como do ponto de vista intelectual, me parece uma nulidade absoluta. Não sei qual vai ser a capacidade dele de gerir o MEC. Não me parece uma estratégia adequada dele, que é partir para o confronto, partir para o deboche, procurar ridicularizar professores, coisas do gênero. É alguém que me parece que, desse ponto de vista, se alimenta e alimenta da lógica do próprio presidente, que é ficar provocando incêndio constantemente. Essa é uma forma, tá certo, de você exercer o poder, criando crises o tempo inteiro. O que dificulta o trabalho da oposição, porque a gente fica meio como barata tonta ali. Aliás, preciso tomar cuidado, já que baratas estão todas ameaçadas pela declaração do presidente ontem, mas enfim, então é difícil dizer. Eu acho que com a reforma da Previdência, por exemplo, eu acho que a oposição demorou muito para se articular e tentar viabilizar um projeto alternativo. No final das contas, eu acho que houve ganhos significativos. Primeiro, porque o projeto que foi apresentado não é o projeto que foi aprovado, sobretudo no que diz respeito ao fundo de capitalização, que aí sim seria realmente você acabar com a previdência social no país. Eu acho que ela sofreu um severo baque, tá certo? Mas nem de longe o que o governo pretendia com o projeto que foi lançado. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é realmente de apresentar projetos alternativos, tá certo? E isso também não é uma questão nossa, exclusiva. Eu acho que isso é um pouco o cenário da esquerda, dos partidos progressistas no mundo como um todo. Mas se a gente for pensar também, a única mobilização de rua que aconteceu foi com os estudantes e professores. Foram com os estudantes e professores. Quando eles atacaram a educação, você sentiu que muita gente que até votou no Bolsonaro se sentiu assim, acuada, O que está acontecendo, Meu filho agora não vai estudar mais, então você viu isso que é ele muito mexeu importante. Isso é muito importante. Eu não sei se você sabe, eu fiz um abaixo-assinado. Um dia aqui eu acordei, olha, vou fazer um abaixo-assinado em defesa das universidades. Justamente quando o Weintraub atacou a minha universidade, a Universidade Federal Fluminense e uma outra universidade que agora não me lembro qual foi, como de Pernambuco, não foi? Eu acho que é o UNB, talvez. Sim, foram as três, Foram umas três, Balbúrdia, coisas do gênero. Sim, sim. Esse abaixo-assinado, em 4 dias, atingiu 1 milhão de assinaturas. Em 4 dias. Em uma semana, tinha 1,5 milhão de assinaturas. Quer dizer, de fato, é uma preocupação nossa, da sociedade brasileira, tá certo? Um sistema de educação de qualidade, não só no nível superior, mas também no ensino médio e no ensino fundamental. Então, eu acho que isso sim é uma bandeira que mobiliza e mobiliza muito. Por quê? Porque, no fundo, é o que você falou, é o futuro, tá certo? Como assim? Meus filhos, o que que... A questão previdenciária é bem mais complicado porque ela atinge pessoas de diferentes maneiras,
tá certo? Ela, né? E quanto à universidade, não, as pessoas veem na educação um valor que é um valor universal, né? Acho que Ninguém quer abrir mão disso. acho que na Previdência não é muita compreensão de como funciona, né? É muito complexo, é uma coisa assim que é muito já mais técnico e é difícil uma pessoa assimilar isso, né? Mas pra gente pode falar, De... pode falar. Não, não, diga lá. Não, acho que para a gente concluir aqui, eu queria falar um pouquinho sobre Kant, né? Hum. Porque ele é um autor que ele é complexo para quem tem uma primeira abordagem, você chega no texto ali, ele é extremamente complexo, uma linguagem com um jargão muito próprio, então é um texto muito inacessível num primeiro contato, Eu mas não por acho. outro, não, não, mas acho que tem a ver também com a dificuldade do alemão também, da tradução, né? Não, mas as críticas são difíceis. Tem textos como São textos difíceis. o que é isso, esclarecimento, que já é bem mais acessível, né? Mas ele é um autor muito humanista, ele é muito preocupado com a questão da racionalidade, né? Do conhecimento como transformador de uma sociedade e com a ética também, né? Então, eu quero saber de você, o que a gente pode aprender com Kant nesse momento? Como ele pode iluminar esse momento para a gente aqui, esclarecer esse momento para a gente aqui e nos dar alguma saída aí, filosófica para isso? Olha, Kant é um autor muito interessante, né? Não só por ter, digamos assim, um dos trabalhos filosóficos de maior importância, né, como a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a crítica do juízo, né, que é um marco na história da filosofia. Né, você tem a filosofia antes e depois de Kant, né, mas também pelo modo, digamos assim, de fazer filosofia. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Ao lado, digamos assim, do seu trabalho mais sistemático, né, de construção de um sistema filosófico, né, ele associa esse trabalho ao trabalho de publicista. Né? Ou seja, era um autor extremamente atento ao que se passava no período, né? Não apenas na Prússia, né? Mas na Europa como um todo. Então, era alguém que tinha realmente uma atenção muito grande para, digamos assim, o cenário, o palco do mundo. Né? E ele procurava intervir nisso. Né? Ou seja, além do trabalho sistemático, é um filósofo que intervém no debate público sempre com muita pertinência. Né? O texto do que é esclarecimento é um texto de intervenção, tá certo? Né? Essa não é a primeira vez, né, que a razão está sendo atacada. A razão foi atacada ao longo de toda a história. Né? Também no iluminismo, né, você tem correntes muito fortes que procuravam o quê? Justamente limitar, né, o uso da razão, né? Como se certas questões não poderiam ser tratadas publicamente. Né? Certas questões deveriam ser restritas ao âmbito meramente privado. Quando você dizer, olha, por quê? Né? Por, por que deixar essas questões de fora? Né? Não se trata de dizer, olha, não há limite entre um e outro, entre o público e o privado, mas esse limite ele não é inquestionável. Né? Então, ou seja, né, não sei se ficou muito confuso. Não, não, Né? tá perfeito. Acho que é justamente isso. Acho que são embates entre forças realmente do esclarecimento mesmo, né? De você uma compreensão racional e encontrar um modo. E para mim, assim, acho que o que é o mais exemplar do Kant, apesar da crítica da razão pura ser talvez a obra mais conhecida dele, mas tem a ver com o imperativo categórico, né? Do modo como se tratar o outro, né? De questões éticas que seriam universais. Você não pode abrir concessões no modo como você trata com o outro, como você lida com o outro enquanto ser humano, enquanto sociedade, né? Você tem que ver que o outro é um sujeito de direito como você é. Né? Tá certo? Quer dizer, não direitos pré-determinados, mas que ele tem que ter a sua liberdade, né, e a sua dignidade elevada. Você não vai tratar o outro, certo, como se fosse uma mera. Ou seja, né, a relação humana implica o reconhecimento, né, de
de ambas as partes, digamos assim. Eu acho que, desse ponto de vista, Kant é um autor muito importante. E mais, quer dizer, ele tinha uma profunda desconfiança de qualquer autoridade que não fosse a autoridade da razão, mas não uma razão abstrusa, uma razão abstrata, uma razão inatingível ou atingível para poucos. Não, não, não. No fundo, ele tinha uma profunda desconfiança de qualquer autoridade que não conseguisse se legitimar a partir de instrumentos argumentativos. Então, eu acho que, de fato, é um autor que tem muito o que explica, enfim, ensinava ainda para a gente. Ainda mais quando se trata das questões de direitos humanos, né, que você vê agora uma tentativa de destruição dos direitos humanos, né, como se o outro, por exemplo, no caso de Altamira, agora lá, o presidente, tipo, é criminoso, então pode decapitar mesmo, que tá tudo bem, né, então é uma coisa assim que é inconcebível, né, sob cuidado do Estado e realmente não tem nenhuma preocupação, como se fosse sub-humano. Não, sim, veja, esse governo, claramente, ele não tem nenhuma preocupação, tá certo, com a preservação da dignidade humana, enfim, com direitos humanos. Para eles, tudo isso é o que eles chamam politicamente correto. Tá? Ora, se você tem pessoas encarceradas em condições já subhumana de existência, o Estado é responsável por essas pessoas. O presidente não pode achar é isso mesmo. Ele deu ontem ou hoje uma declaração, eu vi hoje de manhã, que como chama essa questão que foi colocada quando do uso das Forças Armadas no Rio, Intervenção federal. quando houve a intervenção, exclusão de ilicitude, se eu não me engano, que no fundo é um pouco a ampliação do direito do uso da força. Então, olha, não, com essa questão aí você pode esperar um pouco que você vai ver pessoas morrendo nas ruas como baratas, quer dizer, e tudo bem. A gente é obrigado a conviver com um presidente da República que diz esse tipo de barbaridade. Isso não é normal. Não podemos achar que é normal uma pessoa que diga isso. Não, pessoas vão morrer na rua como baratas. Mas como assim? E você vê também no Witzel, também no Rio de Janeiro. Então, assim, Também, é uma inversão completa da ordem. completa. É impossível acompanhar tudo. É impossível. Não dá para acompanhar. Você adoece, percebe? Esse é um governo que faz com que nós adoeçamos. Ouvir esse tipo... Não, você não pode ouvir isso e achar que isso é uma coisa normal. Você não é a mesma pessoa depois que o senhor é um presidente da República dizer que pessoas vão morrer na rua aos milhares como baratas, em conflitos, envolvendo propriedade. O pior é que não surpreende isso, né? Porque é uma retórica que ele já diz desde os anos 90. Então, assim, não é algo que nos causa espanto, porque é o que ele prometia, né? E ele ganhou por causa disso, né? Ele ganhou por causa disso. E a gente sempre tratou essas figuras como folclóricas, tá certo? E não viu, no fundo, que essas pessoas estavam alimentando um caldo de um autoritarismo brutal, tá certo? Aquele momento em que ele declara o voto, ele dedica o voto dele, ali era para a um torturador, ali era para ele ter sido imediatamente calado e responder um processo, percebe? Sim. Não é tolerável. Eu não acho, quer ver uma outra coisa? Eu não acho tolerável que pessoas frequentem, mesmo deputados, frequentem o plenário vestido de fardas militares. Aquele é um poder civil, percebe? Por que alguém vai estar ali fardado como um militar? É um poder civil ou é um poder militar? Ainda que seja alguém egresso das Forças Armadas, no momento em que ele passa a fazer parte do parlamento, é um poder civil. Não tem que estar fardado ali dentro.
É uma questão trivial, né? Mas que não é, percebe? Porque a gente... E aí você começa a achar normal o modo como os militares vão ocupando os espaços, né? Olha, as Forças Armadas têm um papel fundamental, não se trata disso, né? Fundamental, né? No país, né? Tem uma história muito interessante, mas também tem uma história muito difícil, muito complicada. Ah. É, né? Olha, agradeço muito a conversa, tá muito boa a conversa aqui. Você já tá. Você acha que ficou legal? Não, Eu ficou. nunca sei direito. Não, Né? tá ótimo, Daniel. Mas olha, agradeço muito seu tempo aqui. Acho que o pessoal vai adorar conhecer você também. Que bom. E assim, olha, eu tenho que dizer, eu já disse anteriormente aqui no canal também, que eu respeito muito o trabalho de vocês, professores, que estão em sala de aula aqui, porque vocês estão mudando o Brasil para melhor, de fato, e estão enfrentando agora toda uma série de ataques que são completamente inconcebíveis para quem trabalha com o magistério, para quem trabalha ensinando as pessoas. Para mim, assim, é um desrespeito completo, né? Eu não consigo conceber. Ainda mais quem está em sala de aula no ensino fundamental, por exemplo, sofrendo ataques. Eu conheço um monte de história de gente que está em sala de aula agora e está com depressão, porque, sabe, pais pressionando, a questão da doutrinação em sala de aula, para mim, sabe, é absurdo, é absurdo. Então, tem todo o meu apoio a vocês ali, eu respeito muito o trabalho de vocês e a gente está junto nessa. Mas o trabalho de vocês também é muito importante, porque vocês acabam chegando num público, né, muito maior do que nós. Né? Eu chego aqui a 30, 40 alunos por semestre, né, mais 80 alunos por semestre. Vocês não, vocês chegam a um público muito maior. Né? Então, eu acho que a gente precisa estreitar um pouco mais. Eu acho que as universidades precisam estar mais próximas de plataformas como, enfim, YouTube e outras. Né? E vamos embora resistir do jeito que dá. Né? Vai passar. A gente vai sofrer um pouco, mas, enfim, né? Temos aí ano que vem uma eleição e bola para frente. Mas então tá, muito obrigado aí. Você quer deixar uma mensagem pro pessoal? Não, só um abraço para todos, para seu público, né, o pessoal mais jovem, acho super bacana, dar um abraço a todo mundo e dizer que, enfim, né, as universidades precisam ser defendidas, a universidade é um patrimônio da sociedade brasileira, tá certo? Não só de quem estuda, mas também quem não tem acesso a ela se beneficia e muito do que a gente produz, mesmo que não perceba de modo mais direto. Né? Mas, sem dúvida, o Brasil hoje é o que é pela universidade que construiu. Em muito pouco tempo, diga-se de passagem. Né? Em muito pouco tempo. É isso. Então tá, obrigadão a todos aí, até mais. Tchau. Tchau.